Olá, queridos. É o seguinte, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre polinômios. Polinômios é aquele conteúdo de polinômios que você aprendeu no 8º ano lá, só que agora um pouquinho mais avançado, uma divisão um pouco mais complexa, mas é um conteúdo muito fácil, muito interessante, muito simples, e é um conteúdo que não é tão longo não, tá bom? Então nós vamos começar exatamente com a página 26 da apostila da CPB. Esse vídeo, então, eu falo para todos os alunos que são do 3º ano, de qualquer colégio adventista, de qualquer colégio que queira assistir, mas especialmente nós usamos a apostila da CPB, tá bom? Nesta aula eu vou usar a apostila da CPB e eu falo de um modo geral, não só para os meus alunos do 3º do IABC agora, tá bom? Eu quero deixar essa aula gravada para que em qualquer momento que você queira assistir, você possa entrar no YouTube e acessar a aula e aprender um pouquinho mais sobre polinômios, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês a tela da apostila da CPB, que é uma apostila que tem esse conteúdo como parte do 2º bimestre, finalzinho dele, né? E aqui diz assim, ó, revendo polinômios. Por que revendo? Porque vocês já viram polinômios lá no fundamental, de uma forma simplificada, mas quem lembra de alguma coisa já vai se dar muito bem aqui, ok? Então, olha só, vamos ver aqui o conceito. Esse tipo de expressão matemática, x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 112, isso aqui é chamado de polinômio. Poli quer dizer vários, nômios quer dizer nome, né? Termos, vários termos. Os polinômios, eles podem ser monômios, binômios, trinômios ou polinômios quando tem 4 termos ou mais. Um termo apenas, monômio. 2 termos, binômio. 3 termos, trinômio. De 4 termos para frente, polinômio. O que determina este polinômio se está completo ou não é chamado de grau do polinômio. O grau é o maior expoente do x, que é a variável do polinômio. Pode ter polinômio com outras letras? Pode, mas normalmente é usado x, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, x ao quadrado mais 3x mais 2, você já sabe que é uma equação do 2º grau. Eu já estava acostumado, inclusive, a encontrar as raízes, a calcular a Bhaskara, o delta. Por que ela é chamada de equação do 2º grau? Porque o x, o maior expoente dele é o 2, que está lá em cima, né? O expoente do x. X ao quadrado. Para ser do 2º grau, a condição é que o maior grau seja 2. Para ser do 3º grau, a condição é que o maior expoente de x tem que ser 3. E assim por diante. Por isso que a equação nesse formato assim, ó, f de x igual a ax mais b, é chamada de função do 1º grau, porque em cima do x, quando não aparece nada, é o expoente 1. Equações do 2º grau, elas recebem esse formato, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. E assim por diante. Se eu quero uma equação do 3º grau, eu vou colocar ax ao cubo, bx ao quadrado, cx mais d. Vai aumentando a ordem alfabética, né? As letras que você coloca na frente. Essas letrinhas na frente do x, ou mesmo a que está sozinha, se chamam coeficientes. A sozinha recebe um nome próprio, particular, que se chama termo independente. Então, no nosso caso aqui, o a vai vir um número coeficiente, porque acompanha o x quadrado. O b está colado com x, é um número coeficiente, porque acompanha o x. O c não tem x, então ele se chama termo independente, tá? Então, aqui no a e no b são números, o c também é número, só que eles recebem nomes, ok? O polinômio, ele é escrito desse jeito aqui, parece bem complicado, né? Mas na hora que vocês forem trabalhar com ele, vocês vão ver que não é difícil. AN vezes x elevado a n, mais AN menos 1, x elevado a n menos 1, tanto no expoente quanto no coeficiente. Tá bom? O grau do polinômio, então, está dizendo aqui, ó, o expoente n é um inteiro não negativo chamado de grau. Então, presta atenção, o expoente tem que ser parte dos números inteiros, ele é número inteiro e não negativo. Além de ser inteiro, não pode ser negativo, porque tem inteiro negativo, né? Então, gente, grava assim, ó, grau. Eu vou voltar lá para a tela para a gente fazer o resuminho agora, tá bom? Eu vou descompartilhar essa tela, depois eu volto aqui. Então, olha só o que a gente tem para agora, já de cara, para a gente aprender. Primeiro, o que é um polinômio? Polinômio. Vamos até aqui, vamos por partes, né? O polinômio nada mais é do que vários nomes. São expressões com letras, onde a letra variável é x, certo? Equações, na verdade, né? Onde eu tenho ele sendo completo ou não. Por exemplo, se eu tenho 6x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a 0. Isso é um polinômio, que recebe o nome de trinômio, porque ele tem 3 termos que eu estou enxergando. O que acontece aqui? Este valor que está com x ao quadrado é o a, este é o b, este é o c.
Isso na equação do segundo grau que todo mundo está acostumado, né? O A e o B são coeficientes, porque os coeficientes acompanham o x, ou x ao quadrado, ou x ao cubo, ou x elevado a 4. Quem estiver coladinho no x se chama coeficiente. Quando não tem nada, prof. Se tiver x elevado a 2 sem nada na frente, o coeficiente é 1, porque o x ao quadrado está ali. Então, é 1 na frente. Porque 1 vezes qualquer coisa não afeta na multiplicação, né? Ele é neutro. Este último número sozinho se chama termo independente. Ok? O que eu quero que gravem agora que é muito importante? O grau de um polinômio. O grau de um polinômio é dado pelo maior expoente de x. Maior expoente de x. Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho, né? Maior expoente de x. Exemplo. 5x ao cubo menos 4x4 igual a 0. Não importa a ordem que ele apareça para você, ele pode vir fora de ordem totalmente. Não é normal. O normal é do maior para o menor. Sempre o grau maior virá na frente quando você for responder ou quando você for dar quando for procurar a sua alternativa. Sempre o padrão é do grau maior para o menor. Eu coloquei um fora de ordem aqui para vocês verem que nem sempre vem na ordem, tá? Então, o maior grau é o maior expoente. Então, este polinômio é de grau 4. Certo? Se eu tiver, por exemplo, 6x menos 4, isso aqui é uma função do primeiro grau, como que eu sei? Porque em cima do x não tem nada. Qual é o expoente do x quando ele está sozinho? Grau 1. Por isso que se chama equação do primeiro grau. Agora tem um pouco de sentido, né? Vou dar um exemplo de equação do segundo grau. 3x menos 4x2 mais 1 igual a 0. Vou pôr sempre 0 para ficar padrão, tá? O que acontece aqui? Quem é o grau? Maior expoente. Grau 2. Observação sobre o grau. Precisa ser um número inteiro. Isso é importante. E não negativo, porque os inteiros possuem os negativos, né? Exemplo de quando não pode. Se eu tiver assim, ó. Letra A. 5x elevado a meio. Gente, meio não é inteiro, é fracionário. Então, isso aqui ó, não é polinômio. Outro exemplo importante que muitos erram e confundem. Olha isso. 6 raiz de x. Aí a pessoa pensa, polinômio é equação com x. A professora falou que é equação com x, então essa aqui eu vou considerar como sendo um polinômio. Não, porque o que importa para ser polinômio é, além de ter a letra x, ou a letra padrão do problema, se for y, tudo bem, a letra padrão tem que ter um expoente inteiro não negativo. Tira esse x da raiz quadrada. Tira da raiz, porque ele não está com expoente ainda, ele tem uma raiz. Como que eu tiro algo da raiz? Olha como ficaria. 6 vezes x elevado a 1 sobre 2, porque aqui dentro é 1, aqui fora é 2. Lembram que para tirar da raiz o de dentro vira numerador e o de fora vira denominador? Então, na verdade, essa raiz em cima de uma letra nunca vai ser polinômio, tá? Então, você escreve aqui, ó, não é polinômio. Outro exemplo de quando não é polinômio, galera, que a gente olha, bate o olho e diz, esse é polinômio, tem x na equação, beleza. Pintou a equação com letra, é polinômio. Normalmente, mas quando o expoente for inteiro e positivo. Olha esse caso aqui, ó. 2x ao quadrado mais 1 sobre x menos 3. O cara olha isso e diz assim, é polinômio de grau 2. Não, não é polinômio, ele até teria grau 2, mas primeiro que nem é polinômio, como é que você vai classificar? Olha só, o x embaixo, para eu identificar o polinômio, as minhas letras x terão que estar todas na mesma linha. É um padrão, eu não posso considerar o x embaixo. Quando esse x aqui subir, ele tem expoente 1. O que acontece na matemática quando eu tenho algo embaixo, eu quero jogar para cima multiplicando o que está em cima? O expoente vai inverter o sinal. Então, olha como fica de verdade esse polinômio. 2x ao quadrado, mais 1 que multiplica x na menos 1, menos 3 igual a 0. E pintou um negativo aqui, então não é polinômio. Vocês viram aí a característica do grau?
para ser polinômio tem que ter expoente positivo inteiro. Nem ter vírgula, nem ter fração, não pode estar dentro de uma raiz, a letra, porque daí ao ela tirar da raiz fica fracionário. Não pode estar embaixo numa conta, porque ao ela subir o expoente inverte. A não ser que seja assim, ó. Assim vale. 3x ao quadrado mais 1 sobre x na menos 2 mais 4 igual a 0. Este aqui é polinômio. Por que que ele é polinômio? Porque ao você organizar tudo na mesma linha, o que que vai acontecer? Olha o que acontece. 3x ao quadrado mais 1 que multiplica x ao quadrado mais 4 igual a 0. E ainda ficaram de mesmo grau essa parte. Aqui ficou com a mesma parte literal, né? Então, 3x ao quadrado mais 1x ao quadrado dá até para eu juntar, que eu vou ensinar depois isso aqui. Tá bom? Então, ele é polinômio, tá? Como eu afirmei aqui em cima. Por quê? Porque ao subir, deixar na mesma linha, todos ficam positivos e inteiros. Tudo bem, meus amores, sobre grau? Tá, então, grau de um polinômio é isso. Para ser polinômio, tem que ter letras, equação com letras, e precisa ser expoente inteiro e positivo, tá bom? Os polinômios recebem nomes, como eu já expliquei para vocês, tá? Vou voltar lá na tela, então, do livro, ok? Porque aqui vem mostrando certinho, ó. Quando que ele é monômio, quando que é binômio, quando que é trinômio. É bem interessante o polinômio, não tem dificuldade alguma, tá? Então, aqui a gente pode perceber, ó. Deixa eu apagar aqui esse risquinho. Beleza. Aqui ele deu alguns exemplos, ó. Exemplos de monômios. Porque monômio é um termo só. Aqui diz assim, ó. 2x, ele é monômio de grau 1 e coeficiente 2. Coeficiente é o número que está na frente do x, lembra que eu expliquei, né? Aqui, quem é o monômio? 4x ao cubo. O grau é 3. O coeficiente é 4. Aqui o monômio de grau 0. Quando não tem x, é grau 0, porque x elevado a 0 é o mesmo que 1. Então, ali ficaria, ó, 112 vezes x na 0, que é igual a 112, porque o x na 0 é 1, né? Tá? Então, por isso que não aparece, mas é grau 0. É um monômio também, prof? Só um número, claro. Sem letra também é monômio, tá? Sem letra, ele passa a ser só monômio, na verdade. Então, ele é um polinômio de grau 0, tá? Então, aqui, ó. Menos x ao quadrado sobre 3. Ele é um monômio de grau 2. E coeficiente menos 1/3, porque quando não tem nada na frente é 1 e o 3 está embaixo, numerador e denominador. 28x na menos 1 não é monômio, porque olha aqui, ó. O menos 1 aqui atrapalhou tudo. Tá bom? Então, fica a dica aí. Monômio é um termo só. Grau é o número que vai em cima da letra, quando não aparece é 1, e quando a letra não está é 0. E o número que está na frente se chama coeficiente. Certo? Beleza. Neste caso aqui, eu poderia também chamar apenas de termo independente, mas pode ser coeficiente porque ele tem o x na 0 com ele, né? Beleza. Aqui, continuando. Monômios com a mesma parte literal são chamados de semelhantes. Podemos somá-los e subtraí-los em uma expressão. Isso é importante saber, gente. Ó, 4x ao cubo. Se tiver algum outro x ao cubo, eles podem ser somados, porque eles pertencem ao mesmo grupo da mesma família. X ao cubo se junta com x ao cubo. X ao quadrado só se junta com x ao quadrado. X só se junta com x. Número sozinho só se junta com número sozinho. Ou seja, termos semelhantes, parte literal, idêntica, você pode somar ou diminuir, tá? Somar e diminuir só pode com partes idênticas. O que é parte literal? É a parte da letra. O que é coeficiente? É o número que está na frente. Então, por exemplo, se eu tenho assim, ó, 5x elevado a 9, parte literal, coeficiente numérico. Parte literal, o nome já diz, literal vem de letra, ok? Beleza. Normalmente, os termos de um polinômio são organizados em ordem decrescente com relação ao grau. Na hora de organizar sua conta, se o número maior é 5, expoente, você vai fazer grau 5, grau 4, grau 3, grau 2, grau 1 e o termo independente, que é grau 0. Professor, e se não tiver tudo completo? Não tem problema, pode ser um polinômio incompleto. Tá bom? Aqui ele mostra alguns exemplos de polinômios completos, ó. Aqui, esse aqui é incompleto, porque começou no 6, o grau 5 não tem, aí vem grau 4, grau 3, grau 2 e grau 1 não tem. Não tem problema. Qual é o grau dele? É grau 6, mas ele é incompleto, certo? Aqui, polinômio completo de grau 6, ó. Grau 6, grau 5,
4, 3, 2, 1, 0. Notem que para ser completo tem que ir até o termo independente, até o grau 0, que é x na 0. Outro de grau 5, T5, viram como agora não é a letra X que interessa? Não importa a letra, gente, a gente usa muito X porque acostuma, né? Mas eu posso ter J, K, e aqui dentro vem a letra representando o polinômio todo, ó. O polinômio C com a variável T é o seguinte, então aqui vai ser T5, grau 4, grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Todos completinhos do 5 até o 0. Beleza, certo? Olha o que ele diz. Podem-se usar letras diferentes de X na parte literal, como exemplificado no item C. Pode ser polinômio com J, polinômio com K, polinômio com A. A letra não importa, o que importa é que em toda ela vai ter a mesma letra, tá? Não vai ter ABC na mesma questão. Então, olha só. Em diversas situações, é possível substituir a variável que aparece na parte literal por um número, resultando em um valor numérico. Consideremos, por exemplo, o polinômio AX do exemplo anterior. Então, ele pegou o polinômio aqui, ó, e colocou ele aqui, 3x6 menos 6x4 mais 2x3 menos 3. Para eu encontrar o valor numérico, eu tenho que saber o que o problema me pede. Se o problema pede que o x valha 2, o x valha 3, o x valha 9, depende do que ele vai colocar entre parênteses, porque o que vai dentro do parêntese é o número que vai no x, vocês já sabem disso, tá? Então aqui, ó, se eu quero encontrar o valor de A2, eu sei que A é o meu polinômio todo, é o nome do polinômio dado por uma letra maiúscula qualquer. Dentro é x, porque o polinômio todo é representado por x, ok? Este número 2 está no x, então o que eu vou fazer? Jogar o 2 no x e resolver a minha continha normal. Então fica assim, ó. 3 vezes 2 na 6, menos 6 vezes 2 na 4, mais 2 vezes 2 na 3, menos 3. Resolva a primeira potência. 2 na 6, depois vezes 3. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 64. Aí você multiplica por esse 3 que está fora e reserva o valor. Menos, resolve 2 na 4 vezes 6. Mais, resolve 2 na 3 que vai dar 8 vezes 2. E diminui de 3. Faz a continha e você encontrou o valor numérico. Ok? Então, como é que a gente interpreta isso? Então, aí aqui diz assim, ó, dessa forma dizemos que o valor numérico do polinômio A quando x é igual a 2 é 109. Então, quando x for 2, o valor do polinômio é 109. Certo? Beleza, última parte, então, para irmos para exemplos, para a gente poder fazer a tarefa que tem na apostila, tá? Diz assim, ó, 2 polinômios são ditos idênticos ou iguais quando assumem valores numéricos iguais para qualquer valor atribuído à parte variável, ou seja, P vai ser identicamente igual a Q se o valor de x colocado no P e o valor de x colocado no Q der a mesma resposta. Como assim, prof? Vamos comparar os dois. É que assim, ó, quando é que eu igualo duas coisas? Quando elas têm parte literal idêntica. Por exemplo, ax ao quadrado e no outro é 9x ao quadrado. Se eu digo que eles são iguais, o meu a vale 9. Tá? Então, a parte, olha só como fica. Ó, se eu tenho aqui ax ao quadrado, eu digo que eles são iguais, ou identicamente iguais, a 9x ao quadrado, x ao quadrado já está igual a x ao quadrado, já é a mesma parte literal. Quem é agora que tem que ficar igual? O a igual a 9. Então, neste caso, o meu a vale 9. Isso a gente faz quando eles pedem para comparar e igualar, ou eles dizem que são idênticos. Então, eu pego o x quadrado de um lado igual a x quadrado do outro. X ao cubo de um lado igual a x ao cubo do outro. Eu não posso ficar igualando qualquer coisa, tá bom? Então, olha só. Se eu pegar aqui, ó, 4x4, ax4, o meu a vai ser 4. O 0x ao quadrado, eu vou igualar ao parceiro que tem família x ao quadrado. Então, 0 igual a c. O c vai ser 0. Bx ao cubo aqui vai ser igual a 2x ao cubo aqui, porque é a mesma família. Então, o b é igual a 2. E agora, prof, como é que fica essa parte, esse termo independente? Bom, menos x mais 3 é igual a dx mais 3. Ok? Na verdade, dx mais 3 não, porque o 3 é termo independente. Vai ficar menos x igual a dx. Ou seja, aqui na frente do x é menos 1, né? Se o x e o x já são idênticos, o d vai valer quanto? Menos 1, que está aqui. E o 3 igual a 3 já está igual, né? Não tem que fazer nada, porque nesse caso o termo independente já virá igual. Tá bom? Observação. Caso os coeficientes de um polinômio sejam todos iguais a 0, dizemos que ele é nulo ou identicamente nulo. Aí a gente escreve assim, identicamente são 3 riscos.
Então, o polinômio daquela letra que eu quero é identicamente nulo, igual a zero, bem igual a zero mesmo, tá bom? Isso é nulo. Para ser nulo, tem que igualar a zero. Vamos aos exemplos? Olha só. Nos casos a seguir, calcule o valor numérico do polinômio. Eu vou fazer isso aqui lá na lousa digital, porque é mais fácil para vocês entenderem, tá? Vou pegar aqui, vamos sair dessa tela. Vocês têm a apostila aí para conferir, certo? Vamos entrar na lousa digital. E agora, vocês vão acompanhar comigo aqui. Ó. Eu vou colocar aqui exercícios. Espera que não está indo. Vocês vão acompanhar comigo os exemplos que estão na página 27. O primeiro diz assim, ó. Vamos para a prática agora, porque teoria já foi quase tudo, gente. É muito simples, tá? Nos casos a seguir, calcule o valor numérico do polinômio p de x igual a menos 3x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 2x, mais 4, ok? Letra A, p de menos 2. Letra B, vou fazer aqui embaixo, p de 2i. Olha o número complexo aqui aparecendo, vai ter potência de i, beleza? Gosto muito disso. Tá? Aí depois eu vou fazer a 2 e a 3 com vocês também. Vamos lá. Como que faz para encontrar o polinômio, o valor numérico desse polinômio aqui, que o x é menos 2? Joga no lugar do x menos 2. Entre parênteses, ainda mais que tem sinal de menos, né? Nunca faça sem parênteses, que dá uma emboleira. Outra coisa, primeira coisa a fazer sempre é a potência, certo? Primeiro calcula a potência, depois multiplica pelo que está na frente, cuidando da regra de sinais. Nunca faça isso, menos com menos, de cara. Porque esse expoente aqui pode alterar o sinal. Quando ele é ímpar, não altera, mas quando ele é par, muda. Aí muda toda a base, tá? Então vai ficar assim, ó. P de menos 2 é igual a menos 3 vezes. Menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, dá menos 8. Menos 6 vezes, aqui vai dar 4 positivo, porque aqui é par. Par vira mais, né? Mais com menos, aqui pode fazer direto, mais 4. Aqui já viu que vai dar zero, né? Vamos continuar aqui, então. P de menos 2 é igual. 3 vezes 8, 24, menos e menos, mais. Menos 6 vezes 4, menos 24. Quanto vai dar isso? Então, a conta toda a gente fez para dar zero. Dureza, né? Agora, 2i, queridos, ó, a gente joga o 2i ali dentro, cuidado, agora tem potência de i, eu gosto muito de número complexo, sério mesmo. 2i elevado ao quadrado, 2 vezes 2i, mais 4. Aqui repete, né, p de 2i, menos 3 vezes. Agora, cuida, o número está elevado a 3, a potência de i está elevada a 3. Vamos só relembrar aqui a potência de i no cantinho? Ó, i na 0, 1, i na 1, i na 2, menos 1, i elevado a 3, menos i. Lembra desses 4, que a partir daqui vai até o infinito do mesmo jeito? Então, vai ficar 8 vezes i ao cubo. Vou pôr um parêntesezinho ainda, né, para ficar bonitinho. 6 vezes. Deixa eu fazer de azul, de preto aqui, para não confundir vocês, né? 8 vezes i ao cubo. 6 vezes 2 ao quadrado é 4i ao quadrado, depois eu substituo pelo valor. 4i, porque 2 vezes 2, né? Mais 4. Agora, a gente substitui o i, a potência de i pelo valor, né? Menos 3 vezes. 8 que multiplica i ao cubo é menos i. 4 que multiplica i ao quadrado. 4i mais 4. Não posso juntar esses dois porque i é imaginário e 4 é número real. Não se junta, tá? Aqui vai ficar, aqui dentro fica menos 8i, certo? Com menos 3 vai ficar mais 24i. Este menos daqui com este menos daqui vai ficar mais 24. Mais 4i, mais 4. Então, o P de 2i, vamos conferir ali, vai ficar assim, ó. 28i mais 28. Lembra de somar real com real, imaginário com imaginário, tá? Deixa eu arrumar esse 8 aqui, né? Fica mais bonitinho. Certo, queridos? Então, estes são os dois exemplos que tem na apostila, inclusive, de vocês, na página 27. Eles estão prontos lá também. Se não entendeu aqui, não entendeu a letra, sei lá, na página 27 também vem explicando detalhes,
ok? Você pode voltar essa aula, dar pausa, copiar, sei lá, tá? Vamos para o segundo tipo de exercício. Então, este é quando encontra valor numérico. Você substitui no X, ou no J, ou no T, a letra que tiver ali, e resolve. Segundo tipo de exercício que tem na página 27 também é o seguinte. Para quais valores complexos de M e N, o polinômio P de X, M ao quadrado menos 1, ele já fala complexo porque pode dar número negativo, pode ter raiz negativa e tudo mais, né? Porque agora no terceiro ano já não tem mais essa, agora qualquer valor vale. X ao quadrado mais N ao quadrado mais 1 vezes X menos 3. Ele quer que este polinômio, primeiro, seja completo e, segundo, tenha grau 2. Peraí, professora, mas você tem um 3 aqui, prof, como é que você vai fazer? Meus amores, para ser grau 2 tem que bombardear o grau 3. Aqui na frente do grau 3 tem que dar 0. Porque ao dar 0, multiplica por x3, fica 0. Isso aqui vai ter que cair fora. Vai ter que ficar só daqui para frente. E outra, tem que ser completo ainda. Grau 2, grau 1, grau 0. Tá? O valor que der aqui no x3, você tem que testar nos outros. Porque não pode zerar o grau 2. E não pode zerar o grau 1. E nem o 3zinho. Não pode zerar nada. Porque ele tem que ser completo. E tem que ficar de grau 2, que é o que ele quer. Então não pode zerar. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos pegar isso que está no grau 3 e vamos bombardear, igualar a 0, porque eu não quero ele, eu quero zerar, então zera. Fica m ao quadrado, passo 1 para o outro lado. M é igual a mais ou menos raiz de 1. M é igual a mais 1 menos 1. Por quê, professora? Porque toda raiz quadrada tem dois resultados, né, meus amores? Sempre positivo ou negativo, porque 1 ao quadrado é 1 e menos 1 ao quadrado também é 1. E esse mais ou menos faz parte de qualquer raiz quadrada na frente, tá? Toda raiz tem que ter mais ou menos. Então, quantas respostas eu encontrei? 2. Ou seja, se eu jogar 1 aqui, vai zerar. Prova real, testado. Se eu jogar menos 1 aqui, fica menos 1 ao quadrado, que é 1 menos 1, 0. Vai zerar. Também funciona. Só tem um detalhe. Qual destes aqui que vale para o resto, que não zera o resto? Porque se zerar o resto, já era. Então, a gente vai ter que testar também, tá? Então, para ele ser de grau 2, beleza. E tem que ser completo? Tá, o grau 3 eu já mandei embora. Essa é a resposta. Mas eu tenho que testar as duas. Aquela que eu jogar no grau 2 e no grau 1 e zerar, não pode, não é válida como resposta, porque não pode zerar o grau 2. Ele tem que ser de grau 2. Então, vamos fazer assim, ó. Menos, de fazer preto agora, para vocês não confundirem. Agora, para ser de grau 2, vai ter que ficar assim, ó. M menos 1, x ao quadrado, mais, deixa eu tirar a barra aqui, n ao quadrado mais 1, x menos 3. Para isto aqui ser de grau 2, isso aqui tem que ser diferente de 0. E ele tem que ser completo, então aqui também tem que ser diferente de 0. Aqui já é, né? Então são duas coisas que eu tenho que observar. Mas que respostas eu vou testar, prof? Esses dois valorzinhos aqui, ó. Aquele que testar e zerar, não pode. Vamos testar o 1. P de 1. Não, o P de 1 não, desculpa. É o M valendo 1. M valendo 1. Vou jogar no polinômio, ok? Menos 1 menos 1, x ao quadrado. O N, na verdade, é N ou M lá? Deixa eu ver aqui. N ao quadrado mais 1, ainda tem outra continha a fazer, viu? Porque aqui é N de navio. Eu calculei só o M por enquanto, né? Este aqui também tem que fazer outra conta, que eu vou ter que fazer continha no canto para que não dê 0. Então, vamos jogar aqui, ó. 1 menos 1, zerou. Então, M valendo 1 não pode. M valendo 1 não pode. Porque eu quero grau 2. Se eu jogar 1 aqui, vai zerar. O grau 2 vai embora? Então, não pode, tá? Vamos testar o M valendo menos 1? Vai que nenhum dá, né? Então, P de X é igual. Estou testando só no M, tá, gente? Porque o N ainda nem calculei o N ainda, tá? Porque o N é outra conta que faz, porque é outra letra, né? Aqui vai ficar igual, vamos lá, menos 1, x ao quadrado, mais n ao quadrado, mais 1, vezes x, menos 3. Opa, aqui dá menos 2. Com esse menos fora, vai ficar 2x ao quadrado. Beleza, pode? Pode. Então, o meu m de cara tem que ser menos 1. Só que o problema não pediu só o m. O problema pediu o n também. Qual é a condição para que esse n ao quadrado mais 1 dê certo? É ser diferente de 0. É a única condição, tá? Então, vamos lá.
n ao quadrado, tá aqui, eu tô olhando a apostila que eu subi a tela, né? Mais 1 tem que ser diferente de 0, ok? N ao quadrado é diferente de menos 1. Passo 1 para cá. Tira a raiz quadrada. N tem que ser diferente de mais ou menos raiz de menos 1. Opa, prof, raiz negativa não pode? Claro que pode. É mais i e menos i, certo? Mais i e menos i. Qual dos dois eu posso ter como resposta? Na verdade, neste caso, como tem que ser diferente de 0, e esses dois são os que fazem dar diferente de 0, então a minha solução fica. O m eu testei, só deu menos 1. O n vai ser mais i e menos i. As duas respostas vão fazer dar diferente de 0. Certo, queridos? Então, fica a dica. Vou subir aqui um pouquinho para vocês olharem de novo. Ó. A regra era a seguinte. Tinha que ficar completo. Por que tem que observar esse dado, professora? Porque para ser completo, tem que ter todos os graus. Do 2 para baixo. O grau 2, grau 1, grau 0. O grau 0 já é um número, né? Não tem cálculo para fazer. Mas o grau 2 e o grau 1 não podem zerar. Não pode zerar o coeficiente. Se zerar o coeficiente, some aquela letra, some aquele grau. Entendido? Então, assim, ó, este primeiro aqui, eu tenho que zerar porque ele é grau 3. Eu vou explodir com ele, igualando ele a 0. Se eu igualo ele a 0, eu faço a minha conta normal, não esquecendo que toda raiz tem 2 resultados, tá? Beleza. Achei os dois. Prof, achei. Os dois valem? Não. Tem que testar no grau 2, porque se um deles zerar o grau 2, que é M também, onde tem M você tem que fazer o teste. Se zerar o grau 2 aqui, ó, se zerar isso, lascou, não vai satisfazer a questão, o enunciado. Então, não pode zerar. Você viu que jogando 1 aqui zerou, 1 menos 1 dá 0. Então, tem que ser o menos 1. Então, o M já resolveu. Professor, e o N como é que eu encontro? Você sabe que isso aqui tem que ser diferente de, tá aqui, ó, diferente de 0. Pega isso, põe diferente de 0 e isola o N. Faz como se fosse Bhaskara, né? Mas faz a algebreira ali rapidinho e acha mais I menos I. Fechou, queridos? É um exemplo chato? É, mas é só interpretar e pensar bem, tá? Beleza? O último exemplo eu darei em outra aula, tá? Porque agora vocês já captaram bem a ideia inicial. Com isto aqui que a gente viu agora, vocês conseguem fazer a página 28. E quando, deixa eu dar uma dica aqui que faltou. Professor, e quando ele fala que o polinômio tem que ser identicamente nulo? Ó, identicamente nulo. Tem uma questão aqui que vai pedir. Quando ele fala que é identicamente nulo, você vai pegar todos os coeficientes e igualar a 0. Coeficientes, você vai igualar a 0 e vai encontrar o valor das letras. Às vezes vai ter até um sisteminha no final. Porque você vai ter A, B, C, você isola um, joga no outro, tá? Vocês vão entender quando vocês lerem a questão. Quando ele disser assim, ó, calcule A, B, C para que esse polinômio seja nulo. Vai estar lá o grau com coeficiente, grau, coeficiente, grau, coeficiente. Pega o coeficiente, iguala tudo a 0 e faz a continha básica de fundamental daí. Tá bom, queridos? Então, vocês já conseguem fazer a página 28 toda. Fica a dica aqui, fica a tarefinha, tá bom? Eu vou dar o gabarito para vocês agora, baseado no que eu tenho aqui da apostila, certo? Então, gabarito, para ver se vocês conseguem fazer, né? Da página 28. A número 1 é B, D e E. Vocês pensem lá o porquê, tá? A número 2, o A é menos 4, o B tem que dar 1, o C é menos 1. A número 3, letra A, tem que dar menos 15. Qualquer erro que encontre, me avise, tá? B, menos 1. C, vai dar 0. E a letra D, olha, presta atenção. P, 1. Meus amores, esse 1 está dentro do polinômio, joga aqui. O resultado joga de novo no x. Função composta, presta atenção, tá? Tem que dar menos 1. Tudo bem, queridos? Acredito que seja isto. Na próxima aula, eu termino de dar as dicas dessa primeira parte e vamos para a parte final, que são as operações com polinômios. E aí eu tento em uma aula ou duas a mais apenas terminarmos tudo de polinômios, tá bom? Um beijo para vocês, bons estudos. Alunos meus do IABC aí, ó, terceirão bonito, por favor,
fazer esta página, tá? Treina, gabarito tá aqui, qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tchau para todos. Aluno do ensino médio, que é da Rede Adventista, que Deus abençoe vocês também, tá? Um abraço para todo mundo. Beijo.